E aí, gente? Aqui é a Flari e a gente vai falar um pouco da Copa do Mundo. Eu tô aqui com a Afro e a Alice. A gente vai falar um pouco também da Casa TV. Dá oi pro seu nome, só e eu, dá oi pro seu aqui. Olá, eu sou a Afro, eu já participei de alguns podcasts antes. A gente tá em tempos, não vou nem dizer tempos difíceis, mas tempos engraçados. É uma forma de colocar. Eu não tenho nem uma apresentação pra fazer. Eu me sinto nesse momento uma setorista de roubada, a famosa setorista de roubada, que esse é um tema que me traz sofrimento. Ativamente. A única coisa que você tem nesse momento é ódio. Por aí. Eu não sei se ódio seria o termo correto. Eu acho que eu sinto um imenso desespero, uma agonia que atinge o cerne da minha alma. Que é saber que esse esporte que eu já nem gosto tanto assim, mas que houve um momento em que talvez eu gostasse, se torna cada vez mais insuportável. Bom, assim, tem tanta coisa que a gente pode falar dessa Copa do Mundo, tanto dentro quanto fora do campo. Mas eu acho que se a gente for fazer isso, a gente tem que fazer isso talvez em uma ordem quase que cronológica do assunto. Uhum. Então vamos começar com. Eu acho que a gente tem que começar com os hosts dessa Copa do Mundo. Estados Unidos, Canadá e México. E um deles em um ponto extremamente importante, que é os Estados Unidos. E talvez o mais importante, por que essa Copa do Mundo teve que ser em 3 países? Não sei se vocês sabem, mas para você ser host de uma Copa do Mundo, basicamente você tem que vencer um leilão. E esse leilão, nesse milênio, tem se tornado exponencialmente mais caro. A ponto de que quase nenhum país sozinho é capaz de disputar esse leilão. Isso vem em um grupo enorme de denúncias e investigações de corrupção dentro da FIFA e das confederações de futebol nacionais, inclusive a CBF, e talvez principalmente a CBF. Por aí, lavagem de dinheiro, corrupção. Você tem uma Copa do Mundo que está se tornando cada vez mais um mercado em si só. Você tem um grandessíssimo patrocínio das piores coisas que a gente tem por aí. Você tem... obviamente, cerveja já, com futebol já é o clássico. Mas você tem bet, você tem a Google usando a Copa do Mundo para disseminar ainda mais a porra do Gemini, sabe? Nossa, nem me lembra. Não, eu vou te lembrar do PSD. Você tem que lembrar nesse momento. Essa eu tenho que te lembrar do PSD. Infelizmente, esse é o trabalho. Infelizmente, tem que. Olha, você tem que lembrar do arte. É um festival bonito demais a Copa do Mundo. Não, você tem que fazer o Gemini lembrando assim do. Como ele fala? De toda vez que a Casa TV para um segundo, tem a arte da Gemini horrível, a reprodução da Gemini horrível, dos melhores lances da Copa. Lembrado de. Inclusive, é muito fácil de demonstrar como o Gemini tem uma dificuldade muito maior em fazer representações de pessoas não brancas. É tipo, o Gemini genuinamente demonstra tudo. Bom, você tem. E aí a gente vai chegando mais perto da Copa em si começando. A gente tem uma coisa que, teoricamente, a FIFA não deveria fazer, que a FIFA não deveria permitir países em guerra de hostear Copas do Mundo. Diversos países anteriores já tiveram Copas do Mundo canceladas por conta disso. Mas os Estados Unidos, o país que não consegue passar mais de 3 meses sem estar em uma guerra, está em uma guerra.
uma guerra extremamente forte contra o Irã, uma guerra extremamente confusa contra o Irã, uma guerra que não é o nosso foco, mas que ela ainda assim é importante para nossa situação geopolítica atual. Inclusive porque ela é uma guerra que não é uma guerra que é uma guerra. Né? Que é uma guerra que é uma operação militar que depois passou a ser uma guerra de novo e aí depois... Eles conseguiram fazer a sua própria Ucrânia, só que a meio mundo de distância. Nossa, É muita inovação. demais. Nossa, Bom, e aí começa as putaria do ICE, da coisa da Copa, de tipo, do ICE, da migração, deles não deixar o juiz. a gente vai chegar nas pessoas chegando para a Copa do Mundo. Antes das pessoas chegarem para a Copa do Mundo, ainda tem mais uma coisa importante também que entra nesses fatores que a gente estava falando sobre como essa Copa está cada vez mais cara, cada vez mais privatizada, cada vez mais elitizada, que são os preços. Uhum. Essa Copa é, de longe, a Copa mais cara que a gente já teve. Não só os ingressos foram absurdamente caros. Exorbitante. Os direitos foram caros. O aluguel de tudo ficou extremamente caro. Não sei se você sabe, mas se eu não me engano, a FIFA ela proibiu você estacionar dentro do estádio. Você tinha que estacionar Era uma distância que eu acho que era tipo 200 ou 300 metros do estádio para poder estacionar. Isso deixou tudo naquela região extremamente caro. Essa Copa do Mundo no mundo todo, ela foi extremamente inacessível fisicamente. Mas eu acho que agora a gente pode começar a falar sobre como de fato o público e os jogadores chegaram para essa Copa do Mundo. Nossa. Porque ela não foi de todo ruim. Mas ela certamente teve um grande embate. Porque você teve pessoas que não têm o costume ou não têm a capacidade de viajar dos Estados Unidos interagindo com pessoas que vêm de fora. E como todo encontro desses você tem coisas boas acontecendo, você tem diversos movimentos antirracistas que em parte começaram porque pessoas que conheceram pessoas que são de outros países chegaram e falaram: caramba, pessoas de outros países são legais. E se perguntaram, então por que a gente tá fudendo elas? O risco é o pessoal que também conclui assim, a gente tem que trazer mais liberdade para elas, olha como elas são legais. Você tem, por outro lado também, como o governo americano, que tem estado em uma campanha extremamente isolacionista, reagiu a essas questões. Flávio, você pode falar um pouco sobre... Não. Os Estados Unidos, basicamente, Estados Unidos está numa onda de maluquice... maluquice, porrada e bomba, né? Vamos ser sinceros aqui. Aconteceu várias coisas assim, eles negaram vários passaportes de muita gente indo pra Copa do Mundo, muita gente mesmo, sabe? Teve vários problemas, inclusive com o juiz do Senegal lá, que proibiram o cara de entrar. Somália, o cara da Somália que proibiram ele de entrar. Teve problema com os caras do Irã, que proibiram eles de ficar no país. Com o time do Irã. Eles tiveram que mudar a base deles. Eles tinham que ficar viajando para as partidas, porque as partidas deles tinham sido marcadas no território dos Estados Unidos e eles não podiam ficar lá. A base deles teve que ser no México. Eles tinham que ir dos Estados Unidos pro México no avião para dormir no México e depois voltar para os Estados Unidos. E viajar e jogar no mesmo dia e voltar. E o legal é que aí eles não conseguiam entrar com calma no país e nem sair também, né? Eles foram segurados, acho que logo no primeiro jogo. Depois do jogo eles ficaram um tempão presos para poder sair dos Estados Unidos e voltar pra base. E você teve toda essa putaria com o Irã, que tipo, foi putaria do caralho. A FIFA deixar isso aí foi absurdo. A FIFA, se quer considerar deixar isso acontecer, foi absurdo, sabe? Sim. A FIFA deixar rolar qualquer coisa é o que eu espero da FIFA.
Porque a FIFA é uma instituição que tem uma longa tradição de coisa esquisita, né? Assim, eu não posso deixar de lembrar que o Infantino, que tá aí desde 2015 como o cara da FIFA, né? Como o presidente da FIFA, ele já sucedeu o Blatter, que saiu com um monte de problema, né? Escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção. Sim. E o Infantino não parece estar muito melhor. Aí você tem esse negócio. Aí os Estados Unidos também teve vários relatos de pessoas sendo assediadas por polícia migratória, que é a porcaria do ICE, nos Estados Unidos, sabe? Aí aconteceu um fenômeno muito engraçado. A FIFA começou a reclamar, falar: ai, as pessoas não estão comprando ingresso suficiente, não estão indo o suficiente. Desculpa, o que você esperava? Sabe? A FIFA começou a reclamar que não tinha comprado ingresso suficiente. Pode isso? Quem diria que você fazer um evento de um esporte que ninguém liga no lugar onde ele está acontecendo, venderia pouco ingresso? Exato. Sabe? Bom, sim, outro problema a que gente tem essa teve, questão. outro problema que teve, Afro, é que, tipo, os 3 países que tá tendo essa Copa, que é Canadá, México e Estados Unidos, são 3 países continentais. Os estádios estão muito distantes um do outro, tá? Então, Sim. tipo, isso tá sendo um problema muito grande também, por causa que... Jogos estão sendo que ser jogados em genuinamente continentes de distância. Em tipo, dias nos dias de mata-mata, mata-mata não chegou a ser dias consecutivos, mas assim, era uma questão de dentro da mesma semana você tinha que jogar em um estádio para pegar para o outro estádio e aclimatar o clima, porque quando você tá tratando de países de tamanhos continentais, de dimensões continentais, você está jogando com climatologias completamente diferentes. Sim. E isso, até certo ponto, foi um problema na Copa do Brasil. Isso é verdade. Mas existe uma diferença entre você pegar um país do tamanho do Brasil e você pegar 2 Brasis e meio. Que é menor, porque os Estados Unidos continental é menor que o Brasil, só que eles compraram o Alasca da Rússia. Bom, e aí a gente começa a Copa do Mundo em si. Vamos falar sobre a arbitragem? A gente tem, né? Infelizmente. A gente tem que falar sobre Nós estamos no capítulo de coisas que a gente tem que fazer e gostaria de não ter. Exato. Exatamente. Esse é o tema da live. É tipo, É o tema da a gente live, não né? queria ter que Exatamente. falar sobre isso, mas infelizmente a gente tem. Eu estou aqui contra a minha vontade. A gente amarrou a Alice. A gente pegou a Alice e amarrou ela aqui. Ela tá amarrada aqui só pra constar. Gente, o que foi essa Copa do Mundo em termos de arbitragem? Né? Nós tivemos uma completa inconsistência em termos de critério entre os árbitros. E isso, assim, sem nem entrar nos lances que são completamente duvidosos, né? A gente teve uma coisa que foi consistente. A falta de benefício da consistência. Argentina. É verdade. O benefício à Argentina... Pelo menos uma coisa a arbitragem O benefício à 100% Argentina foi bastante consistente. Inclusive, foi consistente de forma inconsistente, né? Porque, por exemplo, naquela partida contra o Egito, a inconsistência foi o que consistiu na Argentina ser beneficiada, né? O mesmo lance, quase, de um lado e falta do outro, não é. Mas. E não foi só a Argentina, né? Já na fase de grupos, a gente viu lances, acho que em 3 partidas da primeira rodada. Com lances assim bizarros de pênaltis não marcados para times africanos enfrentando outras seleções.
Pra mim, o meu favorito continua aquele que eu até mando de vez em quando no servidor quando a gente tá brincando. Olha o plug aí pro servidor do coletivo. Mas que foi aquela voadora. O jogador da Inglaterra literalmente entrou com o corpo inteiro no adversário e não foi marcado nada. Que foi um lance normal. Nada de suspeito, nada de errado naquele lance. Mas foram tantos pequenos momentos assim, a não expulsão do Messi na primeira partida da Argentina, aquele golpe de judô que um jogador do Uzbequistão deu num jogador da República do Congo, que foi um negócio assim também bizarro. Sim. Você tem até contra, por exemplo, o próprio Brasil, a partida os 7 minutos de acréscimo que viraram 11. Ah, não. Os acréscimos nessa Copa também foram incríveis. Não. Eles eram de Schrödinger, né? Tinha momento que você ia pra muito além do que foi dado, tinha momento que cortava na hora que dava o segundo, né? Critério zero também, tudo critério zero. Critério zero. Não, e as suspeitas em cima de chaveamento também. Esse chaveamento que praticamente garantiu que a Argentina ia pro. Praticamente. No mínimo pra semi. Esse chaveamento praticamente garantiu. Garantiu que ele ia no mínimo pra semi. Tipo. Acho que eu só vi a Argentina jogar de forma mais confortável, e teve ainda assim irregularidade na arbitragem, foi o jogo contra Cabo Verde. Porque naquele jogo o jogo tava tão fluido que o árbitro teve que fazer pouco, mas fez. Porque no final do jogo, aquele negócio foi do jogador argentino voltar para campo, foi contrário ao regulamento e foi bastante bizarro, né? O cara tava sangrando, mas não, esquece a regra do 1 minuto lá para voltar para campo, porque, pô, vai que o Cabo Verde empata de novo, nós não podemos. Aí o risco é grande demais. Não, eu acho que a única seleção que a Argentina teve que foi tranquilo, a Suíça, Sim. tava ruim. Até a partida da Suíça foi um pouco esquisita, tá? Porque, assim, não é que aquilo lá não tenha sido simulação, porque foi descaradamente e foi ridículo. Ridículo. O que foi surpreendente foi aquela simulação vir naquele momento. É uma coisa totalmente nada a ver, num lugar nada a ver no campo, num momento nada a ver na partida. Nada daquilo fazia sentido. Mas, assim, me chama a atenção também porque... novamente a falta de critério. Porque em outros lances de simulação que foram vistos por arbitragem em outras partidas, não teve cartão amarelo. Naquele, sendo que o cara já tinha um amarelo, ele levou o vermelho. No momento em que o momento da partida tinha começado a virar para cima da Argentina. E, de novo, o problema não é que esse lance aconteceu. O problema é que não tem nenhuma consistência entre esse lance e lances similares. Isso, exatamente. Não tem. Aí você tem a mesma situação em outra partida e o juiz, no máximo, não marca a falta, mas não pega e dá um cartão. Exato. Parece que a direção... Você tem como o VAR está sendo trazido de uma maneira completamente arbitrária. Nossa. Você tá vendo... Porque assim, a gente vê o juiz da partida. A gente não tá vendo o juiz do VAR. A gente não tá vendo as decisões que estão acontecendo com o juiz do VAR e os juízes assistentes do VAR. Olha, a gente vê o juiz do VAR por um momento e ele aproveita para fazer um gesto supremacista branco na câmera. Sim. Teve essa tem esse aspecto. Ok. Vamos falar sobre isso? Teve essa situação. Nós temos, né? Infelizmente. Vou. Eu tô aqui com a Alice na cadeira aqui amarrada. Alice, vou ter que falar sobre isso. Eu estou me debatendo. Eu só queria uma 6ª estrela. Nunca mais vão deixar um país de terceiro mundo ganhar uma estrela. Mas a Argentina em 2022... E desde quando a Argentina tá sendo tratada como um país de terceiro mundo? Ela é, né? Mas nesse momento, para princípios de propaganda, ela não é.
Mas, olha, pra assim, na princípio real, o liberalismo do Milei tem que ser defendido. tem isso. Mas você sabe que eu acho que tem uma coisa até mais importante, né, com relação à Argentina ser tão favorecida nessa Copa em particular. Assim, opinião minha. Eu acho que, na realidade, o Milei é até menos relevante nesse sentido. Porque a gente tem que lembrar o contexto atual dessa Copa do Mundo também como um projeto de soft power do Trump, especificamente. Porque o Sim. Trump ele é uma pessoa extremamente ególatra, né? E a ideia dele de Estados Unidos, do projeto de cultura americano, o projeto de exportação de cultura americana, soft power americano que ele faz, ele é cafona. Profundamente cafona. Como o Trump é. O Trump é cafona. E a verdade é que nem roubando aquele cartão vermelho lá, a seleção dos Estados Unidos mesmo tinha qualquer chance de chegar em lugar nenhum. Por que esse cara não joga futebol? Não tem, não existe. Não existe universo em que aquela seleção dos Estados Unidos lá fosse uma seleção com qualquer chance de ir longe na Copa do Mundo. Estavam mais ou menos no mesmo nível que a seleção brasileira. Era uma garantia que eles seriam eliminados cedo. Mas a Argentina, em compensação, além de ser pet dos Estados Unidos geopoliticamente nesse momento, o Messi está jogando nos Estados Unidos. Uhum. Ele é jogador de um time estadunidense. E ele é o grande, o maior do mundo, o protagonista da Copa dos Protagonistas. A gente vai entrar nisso. Nós vamos falar nisso depois, que eu tenho certeza, porque eu acho que todo mundo aqui está de acordo que esse é um dos termos mais detestáveis que já passaram por uma Copa do Mundo. Mas o que acontece? Existe, então, além da questão de a Argentina é nossa amiguinha, tem a questão de que esse cara, na realidade, é nosso. Ele é dos Estados Unidos. Eu tenho brincado sempre de falar isso, que é que eu tô esperando a Argentina ganhar amanhã, e aí o Trump, ao entregar a taça para a seleção argentina, o Messi entregar a taça de volta pro Trump e ele guarda na Casa Branca, que nem o Nobel da Maria Corina. O Nobel não é nem Nobel, é Prêmio da Paz da FIFA. Não, aí foi o que o Trump ganhou para ele mesmo, né? Mas eu acho que o Trump vai levar a taça pra ele, que nem ele levou o Nobel da Corina. Vai ser. Não, isso aqui é um presente desse grande amigo meu, que é o Messi, que é dono da seleção argentina. Então, se ele aprovou, tá aprovado, agora isso aqui é meu. Isso é extremamente importante. E isso é extremamente importante a gente falar isso. A gente não tá aqui pra falar que o Messi não é um bom jogador. O Messi é um bom jogador. Infelizmente. Ele é provavelmente um dos melhores jogadores do mundo. Mas, como a gente vê com, por exemplo, Portugal, você ter um dos melhores jogadores do mundo não quer dizer que a sua seleção vai longe. Não. A seleção da Argentina é boa, de uma forma geral. Ela é também. boa. O goleiro É isso da que Argentina salva é bom, muito. como a gente O viu. Martínez, o Dibu Martínez, é um Mas, dos assim, melhores goleiros do eu mundo. acho que esse é um bom momento da gente trocar pra esse termo. Copa dos Protagonistas. Me amarra mais, porque eu vou sair daqui, eu vou cometer violência. Se você vê o jogo pela Cazé TV, primeiro, por que você faz isso com você mesmo? Meu Deus. Eu entendo, o YouTube é prático, o YouTube é bom, você pode assistir de casa, mas cara, vai num barzinho, o barzinho vai tá passando. A Globo é cafona, a Globo é cafona, o SBT também, mas assim... O pior, na realidade, é que esse ano a Cazé TV teve exclusividade para diversas partidas, então não dava para escapar deles em alguns momentos, né? O que é puro desespero. Não, Porque, é. assim, eu fico triste pela Cazé TV, porque eu tinha esperança na Cazé TV por um breve momento, porque eu pensei assim, poxa, vai ser uma alternativa, né? Mas é uma alternativa pior. De alguma forma conseguiu ser uma alternativa pior. A gente tem que falar sobre uma coisa, e isso vai ser importante em algum momento, que conforme o YouTube cresce e serviços de live stream crescem,
a gente tem que notar que, assim, esses serviços são porcamente regulamentados. E regulamentar esse serviço vai trazer dor de crescimento. É parte de qualquer serviço que está em ascensão e a internet não é diferente disso. Redes sociais tiveram que ter esse crescimento. E a Cazé TV deu um grande exemplo do porquê que essas questões não só são regulamentadas, como elas têm que ser mais regulamentadas, que tanto quanto TV e rádio foram e estão sendo. Porque se vocês veem atualmente os jogos da Copa do Mundo na Cazé TV, isso é depois da Cazé TV tomar 2 multas enormes por transmissão inapropriada de propaganda e patrocínio. Eu acabei de ter uma epifania aqui. Qual que é a epifania A disso, né? Cazé TV é a uberização da narração esportiva. Nossa. Caralho. Caralho. Por quê? Caralho. Tipo, O mesmo processo, a precarização, a retirada da fiscalização e do mínimo de decência e algum tipo ainda de sistema de segurança, alguma rede ali de organização, entrada para uma coisa mais barata, completamente caótica e totalmente errada. E de novo, isso é importante, isso não é um juízo de valor sobre o Casimiro, não é um juízo de valor sobre as pessoas que trabalham na Cazé TV, até porque eles têm seus momentos importantes, eles foram extremamente importantes nas Olimpíadas, em divulgação de principalmente esporte feminino, em divulgação de esportes que não são mais populares. Mas daria pra fazer um juízo de valores também se a gente quisesse, principalmente com lapando o Neymar igual dando poder. Assim, se você já viu qualquer jogo da Cazé, não é nem só em jogo da Argentina, é qualquer jogo da Cazé TV. Alguém tá com gargarejando as bolas do Messi muito forte. O tempo todo. A qualquer momento, em qualquer situação, do Messi, do Cristiano Ronaldo e um pouquinhozinho do Neymar. Assim, pelo menos o Portugal e o Brasil foram eliminados da Argentina, a gente tá tendo que escutar isso direto. A Argentina não tem escapatória. Agora, sabe uma coisa que eu achei muito engraçada, inclusive? Eu fico me perguntando até que ponto isso é até uma diretriz interna deles. Porque quando a Espanha e a França jogaram e a Espanha surpreendentemente ganhou a partida, eu não lembro quem estava narrando para eles no dia, mas o narrador fez um comentário que me surpreendeu, eu não esperava. Porque eu não sei se é porque ele tinha que fazer algum tipo de comentário dada a situação inesperada em que eles estavam todos torcendo pela Copa dos Protagonistas entregar o Mbappé na final, mas ele disse algo do tipo assim: poxa, eu fico feliz que a Espanha venceu porque, diferentemente das outras seleções dessa Copa, a Espanha não tem um jogador só que é o destaque. É um time que joga mais coletivamente, não tem ninguém que saia mais à frente. Por mais que o Yamal seja um jogador com um nome brilhante, não é ele que carrega o time nas costas. Ninguém concordou com o cara na transmissão, mas ele disse isso. Ficou meio que um silêncio morto após essa observação dele. Isso é uma questão importante. E isso volta um pouco sobre Copa dos Protagonistas. Sim. Isso é o exemplo mais clássico de historiografia fascista. Horrivelmente. Porque não sei quem aqui já estudou história, mas existe uma teoria na história que é a teoria dos grandes homens. Alice, você por essa reação, você pode, por favor, nos falar um pouco sobre a teoria dos grandes homens? Eu não tenho a base teórica para entrar muito na questão. Eu acho que a Flávia é uma pessoa mais capacitada para fazer um apanhado, na realidade. Tá, vou falar. A teoria dos grandes homens é uma das teorias. O que ela diz? Que a história é movida através da liderança e do protagonismo de grandes homens que eles movem a história
que eles fazem a história se mover. Basicamente, grandes homens chegam em momentos e tornam esses momentos. E aí, geralmente, quem vai falar isso vai apontar para grandes figuras históricas. Júlio César, Napoleão, sabe? Henrique VIII. Você vai apontar, assim, por exemplo, pro Carlos Magno, você vai apontar pro Gengis Khan, você vai apontar para as figuras históricas que estavam presentes, pro Alexandre o Grande, figuras históricas que estavam. Tem a questão da figura das grandes, que é uma das partes da historiografia que vem muito de uma historiografia relativamente racista, relativamente completamente racista, que é tipo, vem de uma ideia de que esses homens eram de alguma forma inerentes, bem posicionados que os demais homens da sua época, e que eles tinham esse espírito da história, eles iriam levar essa história. Em algumas linhas dos grandes homens, você tem até uma ideia de que eles estavam predestinados de alguma forma, a carregar a história. Importante falar que, infelizmente, tem uma pessoa conservadora, tem um pessoal conservador de esquerda que cai muito na teoria dos grandes homens também. Ah, caramba. Lembre-se, não foi Lenin que fez a revolução, foi o povo russo. E eu acho que, isso sim, eu acho que não tem nada mais engraçado pra mim do que ver pessoas aplicando esse tipo de narrativa para um esporte que é essencialmente coletivo. Sim. Que é o caso do futebol. Não, o Messi não vai carregar a Argentina nas costas. Não, o Cristiano Ronaldo não foi capaz de levar Portugal para a final sendo o grande jogador que ele é. Não, o Neymar não tem nem joelho para poder jogar mais. Mas mesmo que ele tivesse, 7-1. Porque ele também não estava lá no dia. Né, mas ele, cara, os caras sofreram para jogar contra a Colômbia no jogo anterior. Foi Colômbia ou foi Equador? Eu já nem lembro mais qual dos dois. Mas foi um jogo tão patético, miserável, aquele jogo anterior ao da Alemanha. Nossa. Que eu estava esperando o 7-1 de véspera. Você já sabia que ia acontecer. Olha isso. Eu sabia. Aquilo estava tão claro. Porque justamente naquele ano tinha uma seleção que jogava de forma coletiva. Que foi a que ganhou a Copa. Isso é importante porque a seleção brasileira, por mais porca que ela tenha estado durante diversos jogos... E assim, eu não falo que o problema da seleção brasileira foi falta de qualidade técnica dos jogadores. Eu sinto que faltou vontade de vencer. Mas você tem uma questão. A gente tentar jogar uma Copa dos Protagonistas desestabilizou qualquer capacidade que o nosso time tivesse de jogar de uma maneira coletiva. Eu sinceramente, eu fico muito preocupada com uma coisa. Que é quando eu vejo a situação de como a mídia esportiva e como as pessoas, assim, o coletivo, o consciente coletivo trata o futebol, e esse tratamento chega a um ponto de não entendimento de como o esporte funciona, que consegue ser pior que o não entendimento de um anime de 2000. Porque Capitão Tsubasa entendia mais o conceito de que você tinha que ter mais de um jogador competente em campo do que a mídia esportiva atual. E mais importante, isso é uma coisa que é bem clássica, que é a mídia esportiva, ela é extremamente positiva com atacantes. Sim, e ela também surfa nessa onda dos grandes homens, criando essas figuras que muitas vezes não são nem tudo isso. Porque, vamos falar a verdade, o Neymar não é tudo isso. Ele é um bom jogador, mas ele não é um deus do futebol. E ele foi endeusado desde muito cedo só porque precisava se criar um personagem, né? Sim, porque assim, o Ronaldinho Gaúcho já estava começando a se aposentar. Porque o Ronaldinho Gaúcho falou, não quero esse mundo. Isso. O Ronaldo Fenômeno, um dos melhores jogadores da história do Brasil, falou, porra, eu gosto do meu físico de gordinho de boteco. Eu gosto do trabalho que eu quero continuar a ser uma pessoa que o Bussunda possa fazer paródia. E aí o Bussunda morre logo depois, mas isso já não tem... E aí ele se aposenta também.
Não, e o Ronaldo Fenômeno fez uma coisa incrível. O Ronaldo Fenômeno, ele chegou gordo, fudido, tá? Cheio de lesão. No Corinthians também fudido, tá? O Corinthians tava fudido na época. Uhum. E levou o Corinthians até Libertadores. Que se foda, sabe? Tipo, ele ganhou o Brasileirão. E depois ele foi lá e começou a propagandear o Corinthians, sabe? Então, tipo, ele Isso financiou. não é só por capacidade em campo. Isso é sobre também capacidade fora do campo. Isso é importante. Isso é muito Você importante. tem que. Isso é uma coisa surpreendente. E eu vou ter que, infelizmente, falar isso. O Neymar, ele é um técnico assistente melhor do que ele é um jogador atualmente. É verdade. Porque ele, como técnico assistente, estava tendo o trabalho de manter a moral do time em pé. Aí é aquela coisa que o meu grande mentor, craque Daniel, diria que o Neymar rende muito mais no banco. Neymar de Vamos lá. E aí eu vou ter que falar, por exemplo, uma diferença. Coisa que deixa o Messi fazer um pouco isso. Porque ele é um foco da seleção argentina. Isso é inegável. E ele tem inteligência espacial para ser isso. Ele consegue armar jogadas mesmo que ele não esteja participando. Sim. E, de novo, isso não é protagonismo necessariamente. Isso é você ser um ponto focal, mas você também saber que as outras pessoas estão fazendo o trabalho delas. Isso. É isso que parece que as pessoas não conseguem entender. É a diferença entre você ter uma pessoa numa equipe que até se destaca porque ela é muito habilidosa e você transformar a equipe em toca-bola para pessoa que é muito habilidosa. Exato. É a diferença da Argentina jogando bem, que não é sempre que acontece, mas a Argentina jogando bem, ela não depende do Messi. O Messi é uma grande força a favor dela. Para uma seleção feita aquela seleção 2014 brasileira, que o espírito da coisa toda era toca pro Neymar. Exato. Ou a seleção de Portugal desse ano, que o espírito da coisa começou a virar toca pro Cristiano Ronaldo. E que não precisava de ser, porque era uma seleção que até tinha alguma qualidade para fora disso. Mas que claramente começou a entrar nesse buraco do protagonista e se chafurdar nessa lama. A gente tem que falar como a FIFA quer muito transformar o futebol em algo que ele não é. Ela quer muito transformar o futebol em coisa de tipo... Ela quer gentrificar o futebol. Sim. Gente, aquela partida, isso foi outro momento assim inesquecível da transmissão da Cazé TV nessa Copa do Mundo. Foi justamente com Portugal, foi aquela partida de Portugal e Croácia. Eu acho que foi a de Portugal e Croácia. Se não foi Portugal e Croácia, foi a anterior de Portugal. Mas que o Cristiano Ronaldo foi tirado de campo no final do jogo, tava apertado o negócio, não tinha saído ainda o gol de vitória de Portugal. Acho que foi justamente a contra a Croácia. E aí o Cristiano sai de campo, entra um outro jogador, e aí outro jogador de Portugal faz o gol, e o narrador tem a pachorra de acreditar o gol pro Cristiano Ronaldo indiretamente, né? Que foi aquela observação canalha. Ele foi abençoado pelo craque no banco? Não, ele não foi abençoado pelo craque no banco. O cara joga na seleção portuguesa há não sei quantos anos, cara. Ele é atacante também. Meu Deus! Vamos. Porque, assim, de novo, pro futebol estar funcionando direito, por uma seleção estar funcionando, você tem que ter um meio de campo que consegue jogar a bola pra frente. Como a gente viu em diversos pontos, tem seleções que não tem meio campo. Sim. Você tem que... como você pode ver com a Inglaterra, tirando pessoas do meio campo pra colocar na zaga... Deu super certo. Deu super certo. Deu super certo. Você ainda assim precisa de uma zaga boa, porque senão você tem a zaga brasileira contra a Noruega, que não conseguia conter o Oder. Eu esqueci o nome do cara, do camisa 9. Da Noruega? Da Noruega. O Haaland? Não, o Haaland era o 10. Haaland é o 10. Não, é o Odegaard, o amigo do Haaland. Tô esquecendo, né? Quanto menos o Haaland, depois que tiraram o nosso meio-campo que estava marcando o Haaland. Não, deu super certo também. Deu super certo também. Não, tipo,
O Magalhães sabe marcar o Haaland, não precisar ninguém ensinar ele a fazer, e é por isso que ele tava 40 metros de distância do Haaland no momento do primeiro gol de cabeça. Exato. Exato. Vamos. O atacante, ele faz o gol. Concordo. É bom ganhar no futebol. Mas não é só o atacante. É a jogada que vem desde a zaga que tirou a bola, passando pelo meio campo, que consegue realmente fazer uma jogada pra frente. Que consegue coordenar uma jogada e achar uma brecha. E chega no atacante. Ou seja, você está me dizendo, gente, que futebol, na verdade, não é um esporte onde você vai ter o quarterback que vai chegar e vai bater todo mundo e vai chegar e vai virar o time, mas é um esporte coletivo. Claramente fake news isso, né? Claramente fake news. Claramente fake news. Mas... Gente, isso é uma coisa que me choca um pouco, inclusive, quando eu penso nas seleções passadas, né? Porque, assim, acho que vocês duas também têm memória de 2002 ainda. Mas, gente, aquela seleção de 2002, que nem era uma seleção tão extraordinária, tudo considerado, pra ocasião, né? As pessoas não estavam assim. Ela era uma seleção muito forte. A melhor seleção de 2002 era a Alemanha. Exatamente. Todo mundo tinha um medo terrível da Alemanha naquele ano. E a seleção brasileira, com tudo aquilo, ela também não tinha naquela ocasião uma obsessão tão grande por um jogador. Não. Você tinha o Ronaldo que estava se destacando muito, mas ele primeiro, a dupla de ataque era uma dupla de ataque do Brasil, o Rivaldo aparecia em diversos momentos. Você tinha um meio de campo bastante consolidado, o Ronaldinho Gaúcho armando jogada e enchendo o saco de tudo quanto é forma dos times adversários. E você tinha. Não só isso. Você tinha aquela esquadra na parte de trás do campo, né? O Ronaldo e o Rivaldo, eles estavam brigando para ver quem ia ser o artilheiro dessa Copa. Isso, exatamente. Estavam, inclusive, disputando, né? Mas, e assim, você tinha atrás também um timaço, porque você tinha o Lúcio, você tinha o Roberto Carlos, que era lateral, um dos laterais mais absurdos que o futebol já viu sempre, né? E um dos melhores batedores de falta também. Sim, não, o Roberto Carlos é um negócio assustador, ele chutava a bola. Juninho Pernambucano. Tinha aquele, como é que era o nome dele, gente? O camisa 5 que jogou em 2002. Edmilson, que era consistente pra caramba. Tinha o Gilberto Silva na defesa. Era um time que inteiro. Você não chegava a dizer assim, tem o Neymar aqui, né? Tem esse cara aqui, é o cara daquele time. As pessoas, inclusive, discutiam isso, não? O Ronaldo é melhor que o Rivaldo. Não, o Rivaldo é melhor que o Ronaldo. Não, o Ronaldinho Gaúcho. Sim, não. Porque justamente era um time, né? Era um time. Kaká no banco, sabe? Porque o Kaká ainda tava no início do... O Kaká era baby, cara. O Kaká era baby na ocasião. Não, e outra, quando eu lembro de 2002 também, e assim, ó, vendo as coisas assim pós-2002, você via gente, pegava, tinha... Por você... Outra coisa que o Brasil não teve, essa área de ter que apaziguar patrocinador. Não tinha substituição decente. Você tinha 2, 3 que dava pra substituir. Mas dava pra mudar a tática de duas. Mas na de 2002 você tinha muita tática que dava pra você fazer. Nessa Copa você não tinha. E não só isso. E isso é importante de falar. Isso é o outro membro que é importante. O técnico é importante de você ter também. O Ancelotti não teve tempo com a seleção brasileira. Não. A gente tem que falar disso também, né? Tipo. O técnico, ele tem que entender assim. Você tem a questão de que você teve jogadores que foram trazidos por patrocínio, que não tinham o que fazer, que não estavam conseguindo fazer nada no time Série A deles, na qual ele estava no banco o tempo todo. O Ancelotti teve o quê? 1 ano para treinar essa seleção, para essa Copa? Muito pouco. Foram 4 técnicos nesse ciclo, né? Porque terminou o Tite, entrou o Ramon Menezes, que não durou quase nada porque não tinha mesmo qualidade nenhuma para isso. Aí entrou o técnico freelancer Fernando Diniz, e depois do técnico freelancer Fernando Diniz ainda teve o Dorival, e aí depois do Dorival chegou na sala. Foram 5 na realidade, então. Sim. Gente, 5 técnicos num ciclo de 4 anos é uma coisa que só não faz sentido.
não é que só não faz sentido. Cada técnico vai ter uma escalação diferente, vai ter uma maneira diferente de você pegar. E assim, eu tenho certeza que eles não têm um documento falando esse é esse jogador, é isso que ele faz. Sim, exatamente. Não tem. Então cada jogador tem que aprender o que cada jogador faz, como cada jogador se comporta dentro e fora do campo, para conseguir fazer estratégia ao redor disso. Mas essa não é. A gente. O foda é que são pegaram pessoa neurodivergente para falar sobre um tópico e a gente resolveu falar sobre 5. Não, mas você tem que entender Tem muita coisa que... pra falar dessa Copa do Mundo. Exatamente. Você tem que entender que não precisar de nada disso, porque não precisa de tempo para preparar um time se você sabe que você tem um jogador estrela que vai carregar todo mundo nas costas. Ah, Copa dos Protagonistas. Então, principalmente porque esse jogador ele é conhecido por nunca se machucar Cara, e ficar nunca. muito tempo Não, e ser extremamente consistente também quando tá jogando pela seleção do país dele. Muito consistente. Exato. A arbitragem gosta dele, sabe? Demais também, poxa. Ele A gente tá nunca falando do foi- Messi, né? Porque... Ai, ai, ai. Mas voltando à questão da. Ok. Ok. A gente já tá falando sobre as partidas dentro da Copa do Mundo. Todas as decisões positivas para a Argentina, para países europeus e para a Argentina. É. Mas vamos falar agora de um tópico que é o tópico de amanhã. É o tópico de amanhã. E o tópico de amanhã não é que amanhã é a final da Copa do Mundo, não. Tem uma coisa muito mais importante que isso que vai acontecer. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, a gente vai ter um show do intervalo. Eu vou cometer violência até o final dessa gravação. Olha, eu digo o que eu disse em uma conversa ontem a respeito desse show do intervalo da final. Isso, pra mim, já foi uma coisa que foi denunciada pelo Falha de Cobertura lá no Mundial de Clubes. Isso aí é uma tática de psicologia reversa, porque as pessoas precisam ser mantidas no estádio para assistir o segundo tempo. E a única forma de convencer alguém a assistir 2 intervalos de 45 minutos de Espanha e Argentina é apresentando uma coisa insuportável como um show de intervalo de 30 minutos para as pessoas quererem ver o segundo tempo da partida, que em comparação é menos desagradável. Vai ter o show do intervalo, galera, vai ter o show do intervalo. E isso é tipo, isso é tão americanizado, que eu tô tipo... É o Super Bowl. É Super Bowl. Mas Sim, o show do intervalo no porque Super o que Bowl acontece? faz sentido. O Super Bowl tem intervalos maiores, os jogadores, o Super Bowl... Mais do que isso, o Super Bowl faz sentido, porque o Super Bowl não é um esporte de verdade. Ele é uma competição de anúncio no intervalo. Então, o verdadeiro esporte é justamente o show do intervalo. Não, as pessoas veem o Super Bowl especificamente para ver os intervalos. Exatamente. Porque... Não, isso é sério mesmo, isso realmente ocorre. E assim, só que assim, imagina você pegar. Isso é uma coisa que eu vi literalmente americano aprendendo sobre isso e ficando chocado, que é Super Bowl é um evento esportivo pequeno. Sim. A Copa do Mundo é tipo 10, 15 vezes maior que o Super Bowl. Você tá comparando um esporte que é visto por menos um quarto do país. Claro, é a quarta maior população mundial, que é os Estados Unidos, se não me engano. Uhum. Um quarto dessa população, mais ou menos, está assistindo o Super Bowl, mais gatos pingados ao redor no mundo. Um evento que pega literalmente bilhões de pessoas com B. É uma diferença de escala tão grande e que, eu vou ser honesta, vai trazer uma quantidade tão grosseira de dinheiro. Sim. Porque é matemática. É literalmente matemática. Em parte é por isso também que eles estão tentando fazer isso. Porque vai ser
muito dinheiro para patrocinador, para FIFA, para os artistas, sabe? É uma questão obscena. E é surpreendente porque a FIFA conseguiu se tornar, nessa última década, uma das organizações internacionais mais corruptas que a gente tem. Ele conseguiu olhar para a ONU e para a COI e falar: segura aí minha cerveja, eu vou te mostrar como se faz. Aí foi lá e fez. Vamos falar como, por exemplo, a FIFA, ela segura um termo de não vamos colocar política na Copa do Mundo. Esse termo não existe. E, tipo, esse termo, ele existe na teoria, isso não existe na prática. Como a gente tem uma discussão inteira sobre isso, tudo é político. Você fazer alguma coisa e você não fazer alguma coisa é político. Você não fazer nada com os seus árbitros que fazem questões de que fazem gestos de supremacia branca é político. É político. Você deixar os Estados Unidos fazer tudo que ele fez nessa Copa do Mundo e você receber uma ligação do presidente dos Estados Unidos e cancelar um cartão vermelho do jogador que fez uma falta que merecia cartão vermelho é político. Não, Você. Gente, sabe qual é a pior parte desse negócio do cartão vermelho? É os americanos online não entendendo o que é futebol. É incrível. E como eles têm essa arrogância de achar que eles entendem. E, tipo, mas aí que tá. Calma, porque a gente tem que falar isso também. O técnico do Egito recebendo um cartão vermelho por fazer o gesto que foi coordenado antes, como o gesto de estão sendo extremamente racistas com a gente, por favor, façam alguma coisa. Aparentemente o que você faz quando a diretriz da FIFA para quando usam esse gesto é você tirar a pessoa que tá reclamando de racismo. É uma maravilha, né? Que grande momento. Ao mesmo tempo em que a Argentina pode botar. Os jogadores da Argentina podem andar por aí com uma placa, com uma bandeira falando: as Malvinas são argentinas. O que, inclusive, a FIFA tinha dito que era proibido também, né? Não. A FIFA já puniu seleções inteiras por manifestações. Gente, a FIFA já puniu seleções por manifestações políticas muito menores. O Haiti não pôde usar o uniforme que eles estavam planejando usar nessa Copa porque a FIFA disse que era político demais. Porque tinha a silhueta de um maluco segurando a bandeira no campo de combate que seria da Revolução Haitiana. A independência haitiana. E aí a Bélgica pode jogar com a camisa trans. Vejam o uniforme da Bélgica. Eles são a cor da bandeira. Tem uma bandeira pra qual eu presto homenagem. Não, e assim, ó, e esse negócio assim das coisas assim, os americanos, uma coisa que deu raiva assim, isso tangencial ao esporte, mas é americano não sabendo como o futebol funciona e eles achando que sabe. Eu sei mais de futebol que qualquer americano. Eu falo, cara, do que você tá falando? Aquilo foi o cartão vermelho. Ele falou, não, mas o cartão vermelho tem que ser pra punir o jogador que faz malicioso. Eu falo, não, cara, do que você tá falando? Não! Eu tive uma conversa semelhante que foi ainda mais bizarra. Porque a pessoa argumentou, a americana lá que eu tava conversando, argumentou o seguinte. Eu não acho que devia ter sido... Não foi cartão vermelho. Eu não acho que foi cartão vermelho porque... O Messi não foi expulso jogando contra a Argélia. Pelo lance que ele deveria ter sido expulso. Então, se aquele cartão vermelho não foi cartão vermelho, o nosso também não tinha que ser. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre... Eu acho que assim, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre todos os cartões que a Argentina deveria ter levado. Não, acho que nem vale a pena, viu? Não, nem vale a pena. Nós temos um tempo limitado, nós não podemos ficar aqui até semana que vem. Se eu não quero falar... Mas só pra deixar isso como uma exemplificação, eu vou botar um recente. Vejam o primeiro tempo de Argentina contra a Inglaterra. Nossa senhora! Inglaterra! Não é nem Cabo Verde, não foi Egito. É contra a Inglaterra. Aquilo lá foi... Não, aquilo foi um telequete. Os áreas estavam batendo... O pessoal tava dando carrinho alto. Carrinho alto é cartão amarelo imediato há 2 décadas. Sim. Eu não sei o que o pessoal do Fala de Cobertura disse a respeito desse jogo, mas eu digo o seguinte, a Inglaterra foi inocente,
de jogar essa partida, porque todo mundo sabe que a Argentina joga melhor batendo impunemente, e todos os jogos dessa Copa do Mundo a Argentina bateu impunemente. Ela jogou melhor em todos os jogos. Não é? Não erro tinha da vantagem tática possível. O erro da Inglaterra é porque, assim, a Inglaterra ela veio pensando no esporte errado. Ela inventou 2 esportes que e depois foram superados. Só que dessa vez eles trouxeram um time de futebol, eles deveriam ter trazido um time de boxe. Boxe, verdade. Realmente. Não, é por causa que o seguinte também. Mas vamos falar assim, uma importante que a FIFA claramente tem. Que a gente comentou um pouquinho, mas vamos aprofundar que isso é muito importante. Até pra política do esporte. O futebol é e sempre foi um esporte de fudido. Desde que o futebol é fudido. É esporte de país pobre, é esporte de país. Principalmente porque, diferente de outros esportes, tudo que você precisa pra jogar futebol é uma bola e às vezes isso é opcional. Não é. Às vezes a sua bola é um tijolo. A sua bola é um abacate. Eu gostaria de estar brincando. Às vezes a bola é abacate. Mas tipo, você no futebol é um esporte de fudido. Ele sempre foi. Ele é, tipo, desde o começo quase do século XX. Tipo, o Brasil não gostava de futebol até 1900. Gente, você acha que o brasileiro classe média, em 70? Não. Até o negócio começar a virar realmente febre e a ditadura militar começar de propaganda? Ele não gostava de futebol, não. A propaganda que fez. Exato. Tipo, o futebol era esporte de fudido. Pensando assim. E assim, ó, o que acontece? O futebol sempre foi esporte de fudido. Porque, como a Afro disse, é um esporte. E um marcador de gol. Pode ser o que você quiser, pode ser 2 bambus se você quiser. Só pode ser 2 tijolos, pode ser 2 2 chinelos. bambu, 2 chinelas pra tu jogar descalço? Exatamente. Risca dois traços no chão e deu. Exato. É isso. E aí que tá, o futebol você precisa disso, não precisa mais nada. Sabe? E assim, então ele é um esporte que sempre foi muito, 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 muito forte no mundo todo, exceto nos Estados Unidos, Canadá e, sabe, e boa parte da Europa, sabe? Inglaterra não, porque Inglaterra sempre foi fanática de futebol, mas, tipo, Inglaterra e França sempre foram fanáticos de futebol. A Espanha demorou um pouquinho mais, mas a Espanha também cresceu bastante no futebol. Mas você acha que a Europa Oriental se importava com futebol? Desculpa, eles não se importavam. Sabe? Mas o resto do mundo todo ligava. Futebol era um negócio gigantesco. Só que é um esporte de fudido. E a FIFA quer gentrificar o futebol. A FIFA quer que o futebol vire futebol americano. Ele quer que o futebol vire golfe, vire beisebol, sabe? Que é esporte de rico, sabe? A FIFA ela tem um ranço com o futebol, as origens do futebol, que é absurdo. Ódio do futebol, sabe? De o futebol ser coisa de fudido. Isso entra na questão dessa tentativa de fazer uma Copa dos protagonistas, entre aspas, porque também é a ideia de você tentar colocar o futebol como uma maneira de... Como eu posso dizer isso? De dar o sonho de mudança social de fato. Uhum. Sabe? Você tem gente como o Neymar, que é um grandíssimo filho de uma puta. Uhum. Que é o cara que faz propaganda de bet. Não, mas fazer propaganda de bet... Isso já é parte do esporte. Isso já é esperado do jogador brasileiro, aparentemente. Não só brasileiro. Virou um... Não, mas é que, por exemplo, um fenômeno mundial. O Cristiano Ronaldo faz de caspa. Faz de caspa. Mas talvez ele já comece a fazer de bet aí nos próximos anos. Nunca se sabe. Mas e aí o que acontece? A bet é a gente tá num momento interessante, porque a gente tá num momento de 2 golpes online muito grandes, que a gente tá na bolha de A e na bolha de bet. Exatamente. Verdade. Mas isso já é uma outra questão. Vamos Sim. Vamos focar nessa parte, porque o que acontece? O Neymar é a pessoa que queria que praia fosse privatizada. Ai. A gente tem... não se esqueçam que a aposentadoria do Neymar do futebol pode fazer o início do Neymar político, o que é sempre um medo. Isso agora você me deu um calafrio. Isso aí é tipo... Assim, se a gente tem sorte, ele é que nem o Romário, que não tenta fazer nada, o nome dele só tá lá pra fazer número. Ele tá fazendo Eu acho que vai ser piores pior, coisas possíveis? Sim. Eu acho que não, acho que o Neymar vai ser pior, eu acho que ele vai ser ativo. Essa é a pior parte.
Pô, com aquela carinha de passiva dele? Mas o problema é que no Twitter, em compensação, o barulho que ele faz, ele já é quase um Nicolas. Isso é Nossa. verdade. Então, futebol tá fudido. É surpreendente como. Não se esqueçam, a FIFA ela não existe num vácuo. Todas as pessoas que estão na FIFA elas sofrem. Elas podem sofrer pressão. Elas podem sofrer um vampetaço. Com toda certeza. Vampetaço é sempre uma coisa importante. Cara, se vocês encherem as DMs do Neymar de vampeta pelado, ele vai aprender a ficar um pouco quieto. É a nossa arma política. O Trump fez isso. O Trump tentou fazer tarifa no Brasil, tomou um vampetaço e ficou quieto. O Neymar, inclusive, se ele tomar um vampetaço, vai ser difícil pra ele, porque ele vai ter que responder com foguinho todas aquelas imagens do vampeta. Vai ser muito tempo dele gasto nisso. Assim, pra mim, acho que a gente também não tocou numa coisa importante, que é uma lição que essa Copa deu também, e que foi paralela ao futebol. Não foi diretamente tangencial ao futebol, mas estava ali correndo ao lado. Que é, novamente, essa questão do projeto de soft power que o Trump tem em mente para essa Copa do Mundo. Porque esses dias eu estava vendo um caso muito curioso, e não é o único desses casos, mas foi um que chamou um pouco a atenção, aparentemente, lá nos Estados Unidos. Isso a gente que está aqui, não é americano, nem sabe desse negócio, porque assim, nós que não somos estadunidenses, isso daí é notícia só para eles. Mas, aparentemente, as redes sociais da galera lá estavam obcecadas com um maluco de Twitter lá que se apresenta como um alemão, um turista alemão, fã do Cristiano Ronaldo, e que está apaixonado agora pelos Estados Unidos porque ele está fazendo uma turnê pelos Estados Unidos para assistir a Copa. Só que aí ele posta um monte de coisa que é claramente assim, locais esquisitos no interior dos Estados Unidos, dizendo sobre como incríveis aqueles lugares são. O cara literalmente tira foto do posto de gasolina e fala assim: nossa, que incrível, um posto de gasolina no meio de Ohio. Os Estados Unidos são maravilhosos. Posto de gasolina. Não tem posto de gasolina. E aí os caras lá nos Estados Unidos ficam todos assim: olha, tá vendo? Os europeus gostam do nosso país também, tá vendo? Olha aí, olha aí. E aí começou a ficar claro que as postagens são totalmente combinadas, porque o cara não foi assistir um jogo de Portugal, do cara que ele é fã, pra ir passear no interior dos Estados Unidos, do outro lado do país, tendo pago um ticket um ingresso de Copa, que é um negócio que é uma fortuna, como a gente já falou. Vários pequenos maneirismos de inglês norte-americano ao invés de inglês europeu nas postagens. Então, as pessoas começaram a suspeitar até do cara nem ser de verdade, sabe? Ser só mais psyop. E ele fechou a conta do Twitter dele. Disse que o ambiente estava muito tóxico no Twitter. Agente de inteligência artificial. Não, o pior é que esse cara talvez até seja de verdade. Só que o que levantaram é que, primeiro, ele faz isso em toda a Copa do Mundo, ele fez isso no Catar também. Exatamente o mesmo papo. Ele é pago. Tipo, ele é só um cara que é pago pra fazer propaganda dos países onde rola a Copa do Mundo. Ele não tá nem aí. É só o pacote dele. Ele vai falar bem do que quer que seja. Então, existe todo um processo de propagandização das coisas que chegar ao ponto do ridículo, né? Que é das pessoas olharem e dizer assim, por que esse cara tá no meio de Ohio dizendo, nossa, que lugar desenvolvido e maravilhoso. Pô, a gente até poderia estar falando em como essa Copa do Mundo está sendo usada como cortina de fumaça para esconder terríveis crimes de guerra, mas é tipo... Mas o problema Eles vão acontecer independente da Copa do Mundo, exatamente. Sabe? Não é nem uma cortina de fumaça. Na melhor das hipóteses, uma distração. Isso é um negócio que pra mim seria tópico até para outro papo, mas tudo do governo Trump é assim. As coisas são todas uma cortina de fumaça em cima da outra cortina de fumaça, e na realidade nenhuma delas é uma cortina de fumaça, que todas elas são concretas. A gente tem, pensando um pouco no tópico da gentrificação, eu acho que é interessante ver nessa Copa do Mundo o quanto os times que estavam jogando eram pretos e o quanto as torcidas eram brancas. Foi a coisa mais
coliseu que eu poderia pensar, sabe? A sutileza do segundo filme de Jogos Vorazes ser uma replicação do filme Gladiador? É esse Realmente. nível de sutileza que a gente tá falando? Não e a gente tem essa coisa. A FIFA, ela quer que futebol vire sabe, esse esporte propagandístico e virou esse negócio da Copa dos Protagonistas de futebol americano também, que é o meio que vai, sabe, que vai fazer o lá no futebol americano, na que ninguém tá. Talvez ninguém entende aquela. Beisebol e suas variantes pelo menos fazem sentido. Não pelo menos faz sentido. Não, beisebol pelo menos faz sentido. Até porque beisebol tem times fora dos Estados Unidos. Quem que joga futebol americano fora dos Estados Unidos? Não, e é pior de tudo, porque quem não é dos Estados Unidos joga futebol americano, joga rugby, que é muito melhor. Eu fico sempre impressionado que, inclusive, a NFL está tentando desesperadamente criar raízes no Brasil e em outros lugares do mundo, né? E só não funciona porque ninguém liga para aquele negócio, e com razão, porque aquilo é horrível. Meia dúzia de calango fica falando, ai, mas olha o Super Bowl e tudo que tá acontecendo aqui. A gente tá vendo só pela propaganda, cara, relaxa. Propaganda é o importante do jogo. A propaganda é o esporte. E aí eles querem que fique sem futebol americano, ele persiste por dois motivos. Primeiro, fazer propaganda no meio tempo. Segundo, fazer personagem de filme adolescente série B. Também, verdade. Real isso daí. Se a sua série ou filme adolescente não tem um jogador de futebol americano, por que eu vou assistir? Pra quem eu vou saber quem é a pessoa que vai se achar e vai ser o vilão? Que eu vou saber? Como é que eu vou saber quem é o vilão, exatamente? Como é que eu vou saber quem é o vilão? Ai. É isso, gente, sei lá. Mas enfim, essa Copa do Mundo acho que tá uma vergonha. Assim, pra fechar aqui, gente. Eu vou fazer os final statements. Essa Copa do Mundo tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Eu não entendo muito de futebol, mas tá uma vergonha. Tá uma vergonha. E assim, ó. Esse negócio vai em live amanhã na final. Se você tá ouvindo isso, provavelmente tá no dia da final. Vai ser. Então, tipo, quais são as previsões? Quem vai ganhar, gente? Porque todo mundo sabe quem vai ganhar, mas. E aí, quais são as previsões, galera? Como é que Olha, eu não sei, viu? Eu não sei na realidade. Eu já falei, tem uma outra possibilidade, que é que tudo isso foi um grande golpe de casa de aposta, e aí, justamente na final, vão roubar pra Espanha, porque todo mundo apostou na Argentina. Já esperando que roubassem pra Argentina. Não, assim, a quantidade de vezes que eu genuinamente queria ter uma pessoa do meu lado cujo único trabalho fosse entrar em site de bet pra ver como as odds mudavam em tempo real, né? Em tempo real, pra pensar se as decisões no campo. Eu tô falando. A única coisa que eu penso que vai estar errado no que eu vou falar agora é a timeline. Mas daqui a 2 meses vai ter um dossiê gigantesco sobre essa Copa do Mundo, falando sobre cada técnico, cada jogador, cada juiz, tudo da FIFA de cima a baixo, para falar, olha todas essas decisões que foram suspeitas e foram manipulações de mercado. A única coisa que eu tô suspeita é que vai demorar 2 meses para isso. Porque essa Copa do Mundo, se essa Copa do Mundo é a Copa dos protagonistas, ela é exatamente o que esse termo tá deixando implícito se você conhece um pouco mais. É uma tentativa de fascistização de tudo ao redor dela. E mais. Fascistização dos jogadores, é uma fascistização do ambiente, é uma fascistização do público. E mais, seguindo a lógica de que o futebol é um esporte coletivo, ela, além de um processo de fascistização, ela é também um processo de mediocrização do esporte, porque foram algumas das partidas mais feias, mais sem graça, mais roubadas que eu já vi numa Copa do Mundo. Tem partida... Eu não torço pra nenhuma das seleções. Eu torço pra bola. Eu torço pra alguém pisar na bola de mau jeito e torcer o pé. Vai ser mais engraçado. Não. Teve jogo que realmente era a única alternativa. Não, teve jogo que era melhor estar assistindo Bragantino e Eita. Sabe? Tipo... Canadá e África do Sul. Nossa, essa partida foi de fato uma partida. Não, A da África do Sul era a melhor
ter visto qualquer partida da Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos tem a chance de você ver um maqueiro entrar no meio do jogo, bloquear um chute. Pelo menos vai ter entretenimento. Importante. E assim, tiveram histórias muito boas na Copa do Mundo ainda. Egito e Cabo Verde foram. Cabo Verde foi maravilhosa. Nossa, aquelas duas partidas foram maravilhosas. Que tristeza que o chaveamento massacrou Cabo Verde. Inclusive, isso sim, pra mim, se a Espanha e a Argentina estão nessa final e Cabo Verde empatou com a Espanha e empatou com a Argentina em tempo regulamentar, Cabo Verde tinha que ter chegado até a final também. Sim, importante de colocar que assim, o Japão foi ferrado pelo chaveamento também. Foi. A seleção japonesa tinha chance de ir mais longe. É o que eu falei, eles fizeram chaveamento para beneficiar a Argentina. Eles fizeram um chaveamento que eles sabiam que a Argentina pelo menos chegaria na semifinal. Só que aí teve, dois outliers, teve 2 pontos fora da curva, que foi o, por exemplo, Cabo Verde e Egito. Ninguém esperava que o Egito fosse fazer 3 gols na Argentina, me desculpa. Fosse fazer abrir com 2 gols de vantagem. Foi uma loucura. Isso. Realmente era totalmente inesperado. Inclusive o Egito tava jogando mal pra caramba, né? Foram 2 gols do nada. Eu não Ninguém esperava que Cabo Verde fosse fazer um Messi correr por 95 minutos. Sabe? Não, eu comecei a esperar quando eu vi o que Cabo Verde fez na fase de grupo. Mas assim, eu acho que ninguém contava com aquilo inicialmente mesmo, não. Agora, ninguém esperava que o Vozinha fosse de fora de posição, bater uma falta, segurar uma falta do Messi, que muito goleiro não teria pego. Não pega, exatamente. Pô, ele tava organizando a barreira, o Messi bateu falando, sou esperto, o Vozinha falou, eu sou mais. Eu sou mais, exatamente. Não, aquilo ali foi uma defesa impressionante. E foi um dos momentos de meio que roubalheira da partida também, né? Porque o juiz não tinha autorizado, a barreira estava sendo organizada, o maluco foi lá, bateu e o juiz deixou rolar, porque... Sim. Tanto é que o Vozinha foi brigar com o juiz e o juiz não tinha desculpa, ele só era... Depois, teve o jogo do Congo contra a Inglaterra também. Foi, aquele jogo foi bom. Foi um jogo triste, porque... Eu acho que assim, na fase de grupo tiveram partidas mais tristes, mas o mata-mata foi bem ok. Foi. Tirando a África do Sul, Unidos Canadá. E Bélgica foi engraçado, porque foi divertido ver os Estados Unidos sofrendo. Olha, os Estados Unidos, falando em gente que foi beneficiada pelo chaveamento, né? Isso foi uma coisa que foi divertida, pelo menos, desses benefícios, que foi que tava cheio de gente nos Estados Unidos achando que a seleção era boa, né? A seleção dos caras era boa. E na verdade era só porque o melhor time que eles enfrentaram foi a Austrália, né? o Paraguai foi o adversário mais forte dos Estados Unidos até os danos de cara com a Bélgica. Nossa. Não, americano achando que a seleção deles era boa, tipo, cara, a Bélgica nem é boa. A Bélgica nem é boa. A Bélgica não é boa. Não, a Bélgica nem é boa. A Bélgica não é boa. Ela nem é boa, ela tava... 4-1, cara. Não, ela nem é boa, ela tava brincando com os Estados Unidos, sabe? Ela tava brincando. A Bélgica, vamos lá, você tem seleções Série A e, honestamente, todas as seleções que estão nessas semifinais são seleções Série A. A Bélgica é a talentosa geração idosa belga, que já não é mais talentosa, nunca foi, inclusive. O Brasil teve seus momentos jogando como uma seleção Série A, mas foi uma seleção Série B. Eu acho que ainda tá sendo generosa. Não, porque assim, o Brasil jogou contra seleções Série B em partidas apertadas. Porque o Japão é uma seleção Série B há muito tempo. A Noruega, essa Copa, jogou como uma seleção Série B. Não, mas aí é que tá. O jogo contra a Noruega não foi apertado. Não, o jogo contra a Noruega tava apertado até a gente botar o Neymar. Então, aí que tá, né? Aí deixou de ser apertado muito rápido. É porque sem o Neymar a gente é Série B. Com o Neymar, a gente é Série C. Olha, o Neymar tentou ajudar. Ele tentou ser expulso assim que ele entrou. Ele foi catar uma briga com o goleiro na hora de bater o pênalti, mas não adiantou. Cara, que vergonha. O cara entra pra jogar por 30 minutos
leva 2 gols imediatamente pisa no campo arranja uma briga. e ainda arranja uma briga. É muita E qualidade. ainda ganha um Make-A-Wish gol. Sabe? Um gol Make-A-Wish. Sabe? Um gol Make-A-Wish. Esse meme foi muito bom. O gol Make-A-Wish pro Neymar foi excelente. Cara, a criança com câncer falou: eu quero fazer um gol na Copa do Mundo pra fazer mais gol que o Pelé. Aí deixaram. E de novo, Tem que ter uma tipo, generosidade eu não com o vou jogo do dizer Neymar. que não é que o goleiro deixou entrar, é só que o goleiro não se esforçou pra pegar. É. Porque o Neymar fez a sambadinha, o goleiro fez a sambadinha também porque ele tava zoando com a cara do Neymar. Aquele goleiro da Noruega é um goleiro ok. Assim, a gente tem, por exemplo, o Alisson. O Alisson ele pode pegar qualquer bola, mas ele também pode deixar qualquer bola passar. Ele é o goleiro de Schrödinger. Você só sabe se ele vai pegar a bola quando a bola for chutada. Eu me recuso a dar opiniões sobre os jogadores individuais da seleção brasileira. Eles são todos supostos atletas e é isso que eu me limito a dizer. São todos supostos. Não, adorei. Alice, tá bom, Alice, eu vou desamarrar você agora. Você dá... Eu vou pegar uma espada pra tirar o nó que a Flávia colocou na Alice, porque eu sinto que essa bola de violência tem que ser liberada. Eu tenho que agredir alguma coisa na agora. direção. Sim, depois disso eu tenho que agredir alguma coisa. Tá certo. Mas Lembra de. no momento eu vou me preparar para assistir a decisão de terceiro lugar entre França e Inglaterra. Vai acontecer onde o jogo da França e da Inglaterra? Vai ser nos Estados Unidos aí também? Acho que sim. Mas é no Miami Stadium, tudo bem. Não, porque a gente acabou nem falando ainda. Tem mais uma coisa, né, pra essa final da Copa do Mundo. É que corre o risco do Canadá fazer um favor à humanidade e tornar o jogo inassistível, né? Por causa da fumaça que tá acontecendo em Nova York por causa de incêndio. Exatamente. Nossa, tem esse... Eu considero que vai ser um favor se isso acontecer. A partida não der pra assistir, nem os jogadores conseguirem enxergar o que eles estão fazendo em campo. Porque, sinceramente, um jogo Argentina e Espanha, ninguém precisa de ver isso, nem quem tá jogando ele. É melhor pra todo mundo. Se ficar completamente nublado, é nevoado, não der pra assistir. O árbitro, pelo menos, vai ter uma desculpa pra fingir que ele não viu falta. Não, o árbitro vai poder, inclusive, dizer que ele tem certeza de que ele viu 5 lances de cartão vermelho acontecerem contra a Argentina, expulsar o time da Espanha todo, acaba em WO, 3-0 pra Argentina, fim de papo, e o Trump pode levar a taça. É mais fácil. Nossa, sim. Mas é isso, gente. Beleza. Lembra de se inscrever, fazer comentário. Nossa, que Copa vergonhosa. Que Copa vergonhosa. Essa é uma das piores Copas do século. Nossa. Essa é a pior Copa desde 2014. Sim. A flopada dos protagonistas. A flopada dos protagonistas.